Olá, começa agora mais um Good News. Dá só uma olhada no que preparamos neste 5º programa especial sobre o Pantanal brasileiro. Por aqui, as aventuras do repórter piloto continuam. O destino de hoje, Nhecolândia, o coração do Pantanal sul-mato-grossense, onde um grupo de cientistas estuda o maior mamífero terrestre da América do Sul, a anta. Eles saem pela mata fechada, instalam câmeras fotográficas de monitoramento e armadilhas, tudo para não perder este animal de vista. E a boa notícia é que os dados coletados ajudarão a salvar esta espécie considerada vulnerável à extinção. E ainda hoje, o Good News conversou com o idealizador do projeto de ecoturismo de observação que aproxima o homem do maior felino das Américas no Pantanal mato-grossense, o On Safari. No Pantanal brasileiro há uma infinidade de espécies, mas uma em especial se destaca por 2 motivos: pela aparência inusitada e principalmente pela situação em que se encontra. Estamos falando da anta, o maior mamífero terrestre nativo do Brasil, que hoje é considerado vulnerável à extinção. Não é à toa que um grupo de biólogos se aventura pelas matas pantaneiras em busca de informações para tentar salvar as antas. Sobrevoar esta região do Brasil é como chegar a um planeta diferente. São cores, texturas, tudo muito forte, assim como a vida selvagem na maior planície alagável do planeta. Uma imensidão que nos atrai. Corredores de água que nos levam a mais uma aventura. Aqui é a Fazenda Baía das Pedras, onde um grupo de cientistas estuda o maior mamífero terrestre da América do Sul. E a gente vai mergulhar nessa história. Em terra, somos recebidos pela maior especialista em antas do Brasil e talvez do mundo inteiro. Patrícia Médici, sou engenheira florestal. Mestre em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre e doutora em Manejo de Biodiversidade. Sem contar os últimos 16 anos estudando esta espécie ameaçada de extinção. Uma tarefa que exige trabalho em grupo e muita disposição. O objetivo principal do trabalho é estudar a anta em diferentes biomas brasileiros onde ela ocorre, para ter a informação necessária para tecer estratégias de conservação para esse bicho em cada um desses biomas. Então, na verdade, a gente estuda tudo relacionado ao animal em cada uma dessas áreas. Desde toda a parte de ecologia do animal, quanto espaço ela precisa para viver, o que ela come, qual que é o tamanho das áreas de preferência, uso de habitat, uma série de parâmetros, genética e saúde desses bichos também. Um animal que chama a atenção, digamos, pela aparência estranha. Mas parece uma mistura de diferentes animais. Se assemelha a um porco, mas com pés de rinoceronte. O couro parece o de um boi e o focinho uma pequena tromba de elefante. E as estranhezas não param por aí não. Para a surpresa de muitos, a anta ainda tem o título de o maior mamífero brasileiro. Isso mesmo. Para quem pensou que fosse a vaca, a explicação é simples. A vaca é importada. Ela foi trazida pelos primeiros colonizadores. A anta sim é original destas matas e chega a pesar 300 quilos. E mesmo grande, é difícil de encontrar. Qual que é o tamanho da área que vocês estão atuando com essa pesquisa? A propriedade tem 17 mil hectares e a gente cobre basicamente metade da extensão da fazenda. A anta gosta de espaço, de correr solta.
corta os pastos, os areiais e as lagoas sempre cheias de outros bichos do Pantanal. E atrás delas vão eles, os pesquisadores. Uma a uma, o grupo confere as 9 armadilhas usadas nesta temporada. E aqui o que a gente vai fazer agora é o que exatamente? Nós vamos checar uma delas. E essa é uma das armadilhas que fica um pouquinho dentro do mato. A primeira armadilha permanece ativada, sinal de que nenhum animal entrou durante a noite. Em alguns casos elas entram, chegam a tentar ir ao sal, mas retornam, ficam ressabiadas. Sal, isso mesmo. Esta é a isca usada para atrair as antas. E a isca, a ceva, no caso, é o sal. A ceva é o sal, né? A grande maioria dos ungulados, né? Que é essa ordem da qual a anta faz parte, gostam muito do sal, necessitam do sal na sua dieta, né? Então o sal, desde o início, dentre várias coisas que a gente testou, se apresentou como a melhor ceva. Legal. Tem algum outro animal que se sente atraído pelo sal? Não? Os veados, os cervídeos, né? No caso aqui do Pantanal, o veado mateiro, o campeiro e o catingueiro, e os porcos do mato, o cateto e a queixada. E o porco monteiro, que é o porco introduzido aqui do Pantanal, também adora. Mas colocar a isca apenas não basta. A anta é bem mais esperta do que se imagina. É um bicho que tem um olfato muito apurado, extremamente apurado. Então a gente veio, armou, às vezes você está com repelente, com protetor solar, fica um cheiro, demora uns dias para os bichos de fato se aproximarem. Na armadilha seguinte, a sensação é de que chegamos um pouco mais perto. O gatilho foi acionado e a porta se fechou, mas sem anta dentro. Algo aconteceu aqui essa noite. Pode ter sido vento, ventou um pouquinho a noite passada, pode ter sido algum passarinho que pousou ali na corda. Enfim, é difícil a gente saber o que exatamente aconteceu. As técnicas para atrair e aprisionar as antas são melhoradas no dia a dia do trabalho no campo. Nesse caso aqui é uma aglomeração de palmeira-acuri, como vocês podem ver, e o acuri é um fruto que a anta consome muito. Então essas manchas de acuri são bastante frequentadas pelas antas, então é um excelente local. No início, nós não sabíamos, nós não tínhamos ideia como capturar uma anta, né? Então a gente testou uma série de metodologias. E essa armadilha de caixa se apresentou como uma boa forma, mas nós tínhamos muita dúvida sobre como montar um gatilho. E foi então que a gente foi consultar alguns caçadores da região onde a gente trabalhava anteriormente na Mata Atlântica, que então nos ensinaram como confeccionar esse gatilho aí, que é uma série de pauzinhos ali que são amarrados à porta. Então a anta pisa ou tropeça naquele pauzinho e a porta cai e prende o animal. Só que neste caso a caçada dos pesquisadores é ecológica, para estudar este animal e desenvolver técnicas de preservação deste bicho. Vamos ver outra armadilha então? Vamos lá. Nesta outra armadilha, um porco monteiro. Uma fêmea acabou presa onde não devia. O porco monteiro foi trazido pelos colonizadores, né, há 2 séculos atrás, há 200 anos atrás, como porco doméstico, que acabou, como o pessoal diz por aqui, se alongando, escapou das fazendas, se alongou e virou um porco feral, né? Se proliferou, se reproduziu e hoje em dia tá por várias sub-regiões do Pantanal, esse bicho está presente. Até a caça é permitida do porco? A caça é parte da cultura do pantaneiro, né? O pantaneiro, nos seus dias de folga, no domingo, ele gosta de sair para caçar um porco monteiro pro final de semana, né? E na verdade é uma história interessante, porque o fato de existir o porco monteiro no Pantanal faz com que o pantaneiro se interesse somente em caçar o porco monteiro e não os animais silvestres de maneira geral. O que faz agora? A gente vai soltar, vamos soltá-lo. Na armadilha seguinte, uma surpresa, ou melhor, 4. Uma família inteira de queixadas.
Os porcos selvagens foram atraídos pelo sal. Essa já é a 7ª tentativa do dia. 7ª armadilha do dia. Vamos ver o que deu. Nada? Nada, nada. Armadilha quieta. Não foi dessa vez, né? Não foi dessa vez. É, vida de pesquisador não é mole, não. Daqui a pouco você confere como acabou essa história. Agora, da região de Inhecolândia para Aquidauana, também na porção sul-mato-grossense, onde um ex-piloto de corrida quer colocar o Pantanal brasileiro na rota dos grandes safaris de observação do planeta. Refúgio Ecológico Caimã. Morada de jacarés, capivaras, bichos preguiça, tamanduás, sucuris, araras, tuiuius, gaviões e ela, a onça pintada. Por reunir tamanha diversidade da vida selvagem, o refúgio virou o cenário ideal para um projeto pioneiro no Brasil, o OnSafari. Basicamente, o projeto OnSafari, o que a gente visa é valorizar os animais aqui no Brasil, através do ecoturismo. Então, o que a gente quer fazer é com que as pessoas consigam vir para o Brasil e conseguir ver onça pintada. A iniciativa nasceu quando o ex-piloto de Fórmula Indy i3 viu a aposentadoria das pistas uma possibilidade de aventura. Quando eu tinha 12 anos, eu fui a primeira vez para a África com meu pai. Foi uma experiência muito legal. Então, eu sempre soube que quando eu parasse de correr profissionalmente, a minha ideia era fazer algum projeto de conservação. Na base do projeto, um conceito simples, porém poderoso. A ideia de ecoturismo de conservação como uma boa fonte de renda. Alguns países da África, a segunda maior fonte de renda do país inteiro é o ecoturismo. Entre os principais fatores de ameaça estão a destruição do habitat e a caça do animal. Todo mundo quer ver realmente uma onça pintada e é muito difícil de se ver, porque no Pantanal principalmente, onde 95% das terras são privadas e você tem a pecuária, as onças são caçadas há mais de 200 anos. Nos 53 mil hectares do Refúgio Caimã, a proposta é diferente. A ideia é aproximar o homem da fera, mas sem ultrapassar os limites. O que a gente está tentando fazer é o processo de habituação. A gente não inventou esse processo, é um processo que a gente está aprendendo e tem pessoas da África vindo para o Brasil ajudar a gente. A gente começa a seguir, identificar algumas onças e seguir sempre essas mesmas onças até que elas aumentem a tolerância com relação a gente. E com isso você consegue cada vez chegar mais perto, consegue levar os turistas para ver a onça, então você está valorizando o animal, com isso você está criando vários empregos na região, você está ajudando a natureza e é um processo bem interessante, mas de longo prazo. Alguns animais ainda recebem colares localizadores. Então a gente captura elas, coloca um colar com GPS via satélite, então o colar manda um sinal para o satélite, que manda para o nosso computador. O motivo de colocar o colar é exclusivamente para a segurança da onça. A gente tem que ter certeza que nesse momento o território dela é inteiro dentro da fazenda. E já que o objetivo é ficar cada vez mais próximo deste felino, 30 câmeras fotográficas foram instaladas pelas matas. E as estrelas ganharam apelidos carinhosos. Chuva é a preferida da turma. Foi a primeira que teve o filhote, a Chuva, e o nome foi dado de Chuva porque no Pantanal você tem aquele período grande de seca e quando vem a chuva representa um recomeço, uma esperança. Esperta, percebe rápido a presença da câmera, mas como toda diva, segue seu caminho, acompanhada do filhote, o chuvisco. Logo mais, todo o material será transformado em um documentário. A ideia do documentário surgiu porque a gente chegou à conclusão que não adiantava a gente fazer esse trabalho só na Caimã. Então a Caimã é um plano piloto, depois a gente quer expandir isso pelo Pantanal inteiro.
Daqui a pouco continuamos no rastro da anta do Pantanal, só que dessa vez durante a noite, quando flagramos cenas emocionantes. Tá curioso para ver? Então não sai daí que o Good News volta já.